Vamos lá, então. Tomaram água? Aproveitaram para ir no banheiro? Pois é, então. Eu fui clicar aqui para dar um pause na gravação e fiz cagada. Mas tá bom. Pelo menos a gente deu uma respirada. Vamos continuar, então, de onde nós paramos, né? A gente tinha... sabia aí? Tudo sobre segmentos orientados, equipolência entre os segmentos e tudo mais. A gente sabia que dados dois segmentos orientados, eles vão ser equipolentes se eles tiverem mesma norma, mesmo sentido, mesma direção. Ou melhor, mesma norma, mesma direção e mesmo sentido, né? Porque eu só discuto sentido se eu garantir direção primeiro. E aí, com isso, a gente então consegue entrar finalmente, né, no conjunto, na definição do que é um vetor. Olha só, fiz uma pausa, tomei uma aguinha, já tô empolgada de novo. Espero que vocês tenham dado uma boa respirada aí entre uma videoaula ou outra. Então vamos lá. O que é o conceito de vetor, afinal? Então lembra que a gente falou, né, de segmento. Aí, como vocês fazem uma pausa muito longa, a gente vai ter que forçar aqui. Tá, então você tinha a discussão de segmento orientado, tá? E aí a gente dizia que dois segmentos orientados a B é equipolente ao segmento orientado, em que eu quero aqui? Eu quero CD se eu garantir três coisas. Se eu garantir direção, né, para que lado, afinal de contas, estou indo. Se eu garantir sentido, sargento. Ops, escapou. E se eu garantir norma ou tamanho do meu vetor, né? Tamanho do meu vetor. Se eu garanto que essas três coisas são iguais, então eu tenho a equipolência entre os meus dois segmentos orientados. O que é um vetor, então? Um vetor determinado pelo segmento orientado AB é o conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes a AB. E aí vai ser denotado com a seta lá em cima, tá? Uma setinha em cima do AB. Simbolicamente, a gente pode descrever esse conjunto, então, da seguinte forma. Um V, com a setinha em cima, é o conjunto de todos os segmentos orientados CD, tais que CD é equipolente a AB. No qual, né, então, CD é um segmento orientado equipolente a AB qualquer. E aí a gente denota, então, o AB, né, segmento orientado a B, o vetor, denotamos o vetor determinado pelo segmento orientado a B, por V, ou por AB com a seta, ou ainda por B menos A, tanto faz. Então, pensa na seguinte situação, né? A gente tinha... Vê se eu volto para a figura lá atrás, só para deixar vocês bem malucos. Aqui, ó. A gente tinha aqui uma figura com um monte, né, de caras aí. Então, você tinha alguns que eles eram equipolentes. O EF e o GH são dois segmentos orientados equipolentes. Pensa que você pode desenhar vários outros segmentos orientados nesse plano que sejam equipolentes a EF, vários outros. Você pode pôr em qualquer canto aí. E por que você pode? Porque pela última proposição aí, né, dessa videoaula que a gente estava discutindo isso aqui, o que acontecia? Você tinha que se você colocasse um ponto aqui qualquer, eu consigo, né, traçar um segmento orientado equipolente a EF partindo desse ponto. Tá, deixa eu só colocar o ponto um pouquinho mais para cá, porque ele vai fugir da figura. Vou colocar ele aqui, ó. O ponto aqui, eu consigo traçar um segmento orientado equipolente a esse cara ao tal do EF aqui. O EF tá aqui, né? Então, eu tenho lá um segmento orientado equipolente a ele, esse aqui também e tudo mais. O que acontece? Acontece que esse pacote, pensa assim, pensa num pacote grandão, com vários segmentos orientados equivalentes ali dentro. Esse pacote com todos esses caras é o vetor EF, tá?
conjunto de todos esses caras equipolentes é o teu vetor EF, beleza? O que acontece com esse vetor? Então, tá pegando ali, tipo, no plano, você desenhou um monte de segmentos equipolentes, no fim você desenhou um único vetor, tá? Então, bastaria uma única daqueles setinhas ali para resolver o teu problema, beleza? Essa é a ideia de vetor e é por isso que vetor é tão legal, né? E só consigo definir vetor dessa forma por causa, né, desta proposição 2 aqui, que foi justamente a última coisa aí que ficou, né, na videoaula anterior, que garante que por dado um segmento orientado a B por um ponto C fora de B, existe um único D tal que AB é equivalente a CD, tá? Então, essa proposição garante essa brincadeira aí, você consegue carregar esse cara para tudo quanto é lado. Beleza, então, quando a gente fala em segmento orientado, a gente fala em norma, direção e sentido. Bom, se eu falo norma, direção e sentido, eu posso falar em norma de um vetor, que é esse pacote desse monte de segmentos orientados equipolentes. Então, a norma, ou módulo, ou comprimento de um vetor V é o módulo de qualquer um de seus representantes. Então, segmentos orientados possuem módulo, possuem tamanho, possuem norma, tá? E aí, você tem um pacote com um monte de segmento orientado que é equipolente, todos eles, por serem equipolentes, possuem o mesmo módulo, mesmo comprimento, né? Todos esses segmentos orientados possuem o mesmo. Bom, então, pega o módulo de qualquer um desses seus representantes, que vai ser o mesmo para todos os outros, e esse cara vai ser definido, então, como sendo a norma do vetor. E aí tem barrinha dupla, tá? Mas que eu não vou manter consistentemente essa notação aqui não, tá, gente? Não tenho toda essa paciência. Mas é ou barrinha dupla ou barrinha única aqui, tá? Tanto faz. Tipo, às vezes vai aparecer assim também representa a norma do vetor, tá? Dependendo do contexto, o vetor vai aparecer sem a seta em cima e vocês vão entender que é vetor, e aí aparece isso aqui como simplificação da história e tudo mais. Qualquer uma dessas notações aí é possível, né? Você vê como sendo a norma do teu vetor. Então, um vetor tem direção, sentido e módulo igual a qualquer um de seus representantes CD. Por quê? Porque justamente, né, quando eu tô falando aí de vetor, eu tô pegando um pacote, né, um conjunto muito grande de segmentos orientados com mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo. Então, naturalmente, você pega um representante desse cara, vai ser o teu vetor, ele tem direção, sentido e módulo igual a qualquer um desses representantes aí, tá? Então, tá definido, norma é a norma de qualquer representante, a direção e sentido é a mesma coisa. 2U e V, dois vetores não nulos. Agora, veja bem, dois vetores. Então, eu estou falando de dois conjuntos gigantes desse, de um monte de segmento orientado, tá? A gente diz que esses dois vetores são iguais se e somente se eles possuem normas iguais, são de mesma direção e mesmo sentido, ou seja, se eles forem equipolentes. Então, eu digo que, vamos pensar, dois vetores, U e V. Então, você está pegando, vamos tentar brincar aqui um pouquinho, vou escrever de azul, o U como sendo um A1, B1 ali. Tá? Então, eu vou pegar aqui todos os segmentos orientados C1, D1, tais que C1, D1 seja equivalente ao A1, B1. Sendo A1, B1 um segmento orientado, ele possui norma, direção e sentido. E qualquer outro cara, segmento orientado, que faz parte do conjunto de vetores U, possui mesma norma, direção e sentido que o A1, B1. O mesmo vai acontecer quando você define o vetor V, que eu vou chamar de A2, B2. Vou pegar um representante A2, B2, esse cara aqui. Então, esse V,
ele é o conjunto de todos os segmentos orientados C2, D2, tal que C2, D2 seja equivalente ao A2, B2. Então, todos esses caras, esse conjunto que forma o vetor V, é um conjunto de segmentos orientados, C2, D2, com mesma norma, direção e sentido. Para que esses dois conjuntos sejam iguais, ou seja, para que esses vetores sejam iguais, né? O que a gente tem? Se esses dois vetores forem iguais, esse C e somente C aqui, né? Tem uma implicação dupla, tá? Vamos olhar a ida. Se os vetores forem iguais, então eu estou dizendo que esses dois conjuntos são iguais. Dizer que esses dois conjuntos são iguais é dizer o quê? Que eu vou pegar qualquer segmento orientado de U, vai ter o quê? Mesma norma, mesma direção e mesmo sentido que qualquer um dos segmentos orientados de V, porque se os vetores são iguais, essencialmente os segmentos orientados que eu tenho num conjunto são exatamente os mesmos segmentos orientados que eu tenho no outro conjunto, são mesmos conjuntos de coisas, tá? Então, beleza. Então, são iguais, implica mesma norma, mesma direção e mesmo sentido para qualquer segmento orientado que você pegar aí dentro. Sentido contrário, eu disse que o vetor V e o vetor U têm mesma norma, mesma direção e mesmo sentido. O que eu estou dizendo? Eu pegando um representante do conjunto aqui do U e um representante do conjunto do V e estou comparando. Eu estou dizendo, olha, esse representante de U com esse representante de V, eles têm mesma norma, né? Tem mesma direção e tem mesmo sentido. Então, todos os caras em U têm mesma norma, mesma direção, mesmo sentido de todos os caras de V, mesma norma, mesma direção, mesmo sentido. Mas se isso acontece com todos os elementos dos dois conjuntos, esses conjuntos são iguais. Portanto, é o mesmo vetor. Tá? Essa é a ideia. Fatos relevantes sobre vetores. Eu gosto da ideia de fatos relevantes. Vamos discutir fatos relevantes. Agora que a gente já entendeu que um vetor, na verdade, ele é um conjunto de segmentos orientados equivalentes com mesma norma, mesma direção, mesmo sentido, que dois vetores só são iguais se esses dois conjuntos forem iguais e por aí afora. Ufa, talvez eu tenha que desacelerar um pouquinho. Vamos lá. O bom é que, como a aula é gravada, não é aqui ao vivo, quando eu acelero muito e eu me empolgo, vocês vão lá e desaceleram no YouTube. Vamos assistir a Fran falando em 0.5. Quando a Fran vai muito devagar, vocês olham e falam, agora eu vou assistir a Fran em 1.5 que ela tá lerda. É bom que vocês conseguem ir ajustando aí a velocidade, né? Ai, gente, sensacional. Na aula ao vivo não rola, né? E aí eu me empolgo e aí acompanho o raciocínio da ideia da louca. Vambora, tá bom. Deixa eu... Calma. Então, fatos relevantes a respeito de vetores agora e não mais a respeito de segmentos orientados, tá? Então, a gente tem... O que é um vetor nulo? Os segmentos nulos, segmentos orientados nulos. Lembra quem que era esses caras aqui, ó? Esses caras aqui, segmento orientado nulo, é aquele do tipo AA. Que eu saio do ponto A e vou pro ponto A, que basicamente eu não faço nada, que eu não saio do lugar. Então pega esses caras aí, que são, na verdade, pontos, né? Porque esses caras aqui são pontos. Os sujeitos são pontos. Pontos no espaço que você quiser, no R2, no R3. Para quem tá começando a brincar aqui, pensa no plano mesmo, que é mais fácil, tá? Determinam um único vetor, que a gente vai chamar de vetor nulo ou vetor zero e vai indicar por zero como a seta, tá? Por que eu vou indicar com zero? Porque é a coisa mais fácil que tem para pensar, tá? Chamar de zero mesmo e deu, que é o segmento nulo, que é o cara de fazer nada,
tá? Fazer nada. É o que não se mexe. Esse não se mexe. Esse é o vetor nulo. Então, todos os pontos vão parar ali dentro. Pronto. Vetores opostos. O que são vetores opostos? Um vetor V, A, B, dado um vetor V, que eu vou chamar de AB. Ó, o AB, ele é o segmento orientado que vai do A para o B. Esse é o AB. Só que eu posso construir o quê? Eu posso sair do B e ir para o A, né? O oposto, segmento orientado para o outro lado, né? Que eu saio, então, do B e vou parar no A, que tem a mesma direção, que tenha o mesmo tamanho, né? Do outro lado. Então, você tem o segmento orientado a B e você tem o segmento orientado BA. O segmento orientado BA, ele é o oposto do segmento orientado a B. Então, quem que é o vetor, né? Então, eu tenho o vetor V, que é todos os caras que vão de A para B, e eu vou ter quem? O vetor BA, que é o oposto do AB, que é todos os caras que vão o quê? De B para A, com mesma norma, mesmo sentido. E aí eu vou indicar esse vetor que faz a coisa no sentido contrário, né? Por menos AB ou menos V, tá? Você coloca um sinal de menos na frente, tá dizendo, olha, tô indo pro lado errado, tá? Tô indo pro outro lado, nesse sentido contrário, beleza? Aí a gente tem uma coisa que é super legal, esse cara aqui de vetores opostos, eles são interessantes quando você está fazendo representação de deslocamento, né? Porque você faz o deslocamento e você desfaz o deslocamento. Então, ele tem esse processo de desfazer aí, que é o vetor no sentido oposto. Aí depois tem um outro cara que é bem útil, que é o vetor unitário. Que é o vetor unitário? É um vetor que tem tamanho 1, tá? Norma 1. O vetor unitário, ele é um cara que tem norma 1. Os vetores unitários, eles vão ser muito utilizados, tá? Vão aparecer bastante lá na álgebra linear, principalmente para quem for estudar álgebra linear depois, vocês vão precisar bastante dos vetores unitários. Por quê? Para construir bases de espaços vetoriais, tá? É interessante quando você está fazendo a construção de base de um espaço vetorial que os vetores dessa base, desse espaço vetorial, sejam vetores unitários, sejam vetores de norma 1, porque isso facilita horrores a tua vida, tá? Muito mesmo. E aí, o que acontece? Às vezes, você tem a tua base do teu espaço vetorial, só que você tem o espaço vetorial, você tem a base do espaço vetorial, mas esses vetores da base, eles não têm norma 1. E aí a gente faz um processo chamado de normalização do vetor para pegar o cara com norma 1, que tenha o quê? Mesma direção, mesmo sentido do vetor original. Então, esse sujeito que a gente está buscando, dado um vetor que tenha uma norma, sei lá, 2, 3, 4, faz o processo de normalização para reduzir ele para norma 1 e tenha a mesma direção e o mesmo sentido, esse processo de normalização, ele está fazendo o quê? Ele está procurando o que a gente chama de versor, que é o cara o versor, ele é um vetor não nulo e ele é um vetor unitário, isso que é legal, só que ele tem a mesma direção, o mesmo sentido do vetor que você tinha original que você estava brincando, tá? Então, ele vai facilitar um monte da tua vida. E dentro da álgebra linear é muito comum. Você tem lá um espaço vetorial, você quer uma base de um espaço vetorial, você construiu a tua base, você achou a base, mas os vetores dessa base não tem norma 1. Então, você normaliza, procura os versores, né? Então, para cada vetor, você tem um versor associado a esse vetor, que é o quê? Um cara de mesma direção, mesmo sentido, só que você reduziu a norma dele, você só mexeu no tamanho do teu vetor. E aí esse cara é chamado de versor. E aí formam as principais bases, né, dos espaços vetoriais, que são as bases de vetores com norma 1, tá?
Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Eu tenho aqui o vetor nulo, eu tenho aqui o vetor unitário, então é um exemplo de um vetor unitário, tá? Que é um vetor de norma 1, tá? Porque tem um quadradinho só, esse cara aqui é um vetor de norma 1. Aqui eu tenho dois vetores, né? Dois vetores opostos aqui embaixo, o vetor AB e o BA, né? O vetor AB e o BA, que são vetores, o vetor AB e o vetor BA são vetores com mesma direção, com mesma norma, né? Dois quadradinhos aí, mas eles têm sentidos opostos. E aqui eu peguei então o vetor V, né? Um vetor de norma 4 e procurei aí o versor desse cara, que é aqui um vetor de norma 1. Tá? Então, basicamente, eu dei um jeito de manter a mesma direção, manter o mesmo sentido, mas diminuir o tamanho do vetor, tá? Segredo de estado, esse processo de redução do tamanho do vetor aqui, ele é feito por uma coisa muito simples, chamada de multiplicação do vetor por um escalar. Então, eu pego o meu vetor, multiplico por um escalar adequado e eu obtenho o versor dele, que é um vetor de norma 1 com mesma direção e mesmo sentido. Então, a gente vai ver aqui discutindo como é que a gente calcula, né, como que a gente multiplica vetor por uma determinada constante, e se você multiplica pela constante certa, você obtém o versor aí equivalente ao vetor V, tá? Não é difícil de fazer de achar esse versor. Vetores colineares, né? Dois vetores U e V são colineares se eles tiverem a mesma direção, tá? E se estiverem em retas paralelas. Então, em outras palavras, dizer que dois vetores U e V são colineares, em outras palavras, U e V são colineares se tiverem representantes AB e CD que pertencem à mesma reta ou retas paralelas, tá? O sentido não importa muito. Então, por exemplo, aqui, os vetores U e V, esses dois caras aqui, eles são vetores colineares. E por que eles são colineares? Porque eu posso desenhar eles em cima, né, da mesma reta, que eu peguei um representante do U e um representante do V em cima dessa reta aqui, ó. E aí, como eles cabem em cima dessa reta, eles são, portanto, colineares. Por mais que a primeira representação deles aqui não tenha sido com colinearidade, né? Não estão na mesma reta, mas tem representante que tá, então é colinear. O W também consigo colocar em cima dessa reta, ele também é paralelo a essa reta aqui, então ele tem um representante que caiba aqui em cima dessa reta, portanto também é colinear a U e V. Mas o vetor P, ele não é colinear a esses três vetores U, V e W, né? Porque note que você tem aqui direções diferentes, né? Esse vetor P, ele não está em uma reta paralela a essa reta R que eu desenhei aqui, beleza? Assim como esse vetor E. Esse vetor E, ele também não cabe nessa reta R, né? Vai pegar um representante deste cara, ele tá pegando aqui. Então, se eu fosse desenhar um representantezinho dele aqui, ó, saindo que seja desse ponto aqui, ele vai parar ali, ó, fora da reta, né? Então, não funciona. Não cabe na reta, eles não são paralelos, né? E, portanto, eles não são colineares, então eles não têm a mesma direção, tá? Então, basta olhar aí os representantes adequados, eles não precisam... Os vetores são colineares se existirem representantes desses objetos, né, desses vetores, que estejam sobre a mesma reta. Então, você garante colinearidade. É diferente de segmento orientado, que os segmentos tinham que estar na mesma reta. Não, aqui basta que um representante do cara esteja aí na mesma reta e acabou, tá bom? Coplanaridade. O que eu quero dizer com coplanaridade? Eu quero dizer que estão no mesmo plano, tá? Estão no mesmo plano. Isso aqui é importante, tá? Depois, na hora que a gente for definir plano, estudo de geometria analítica, na hora que for definir plano. Se os vetores U, V e W, tá? Se os vetores U, V e W, ou U, V, W, X, Z, não importa quantos vetores, tá?
mais que 2 preferencialmente, possuem representantes que pertencem ao mesmo plano, então esses vetores são chamados de vetores coplanares. Então eu vou lá dentro do pacote de cada um, eu tenho 3 vetores, o vetor U, o vetor V e o vetor W. Para cada um desses 3 pacotes de segmentos orientados, eu vou pegar um representante. Então pego um representante do U, pego um representante do V, pego um representante do W, olho para esses representantes, para esses segmentos orientados que representam esses vetores. Se esses caras couberem todos no mesmo plano, então a gente diz que estes 3 vetores, eles são coplanares, tá? Informação importante, bom, aqui eu posso pegar qualquer número de vetores, 3, 4, 5, 6, não importa, qualquer número de vetores, tá? Agora, uma informação importante e muito relevante no estudo de geometria analítica é que se você pegar 2 vetores apenas, tá? 2 vetores não nulos, quaisquer, então eles sempre serão coplanares, tá? Sempre. Se eu estiver olhando só para 2, vai ser coplanar. Pega um representante de cada um desses caras aí, um segmento orientado representante de cada um desses caras, e o que acontece? Tenho aqui, então, o vetor V e tenho aqui o vetor U, tá? Tem representantes aí dos segmentos orientados. Você vai fixar um ponto P no teu espaço, tá? E o que acontece no momento que você fixa o ponto P? Existe um único representante de U passando por P, que você desenha aqui, e existe um único representante de V passando por P, que você desenha aqui. Na hora que você pega estas cópias desses vetores, esses outros representantes, esses outros segmentos orientados que representam, partindo de um mesmo ponto, tá? Do ponto P, você marca aqui ponto final de V, ponto final de nanã, e aí você constrói, usando esses 3 pontos, um triângulo, né? Porque você tem o mesmo ponto inicial para os 2 vetores, e aí você tem um ponto final para o vetor U e um ponto final para o vetor V. E isso te gera um triângulo. E qual que é o ponto? O ponto é que este triângulo, se eu expando ele para todos os lados, ele me gera um plano, né? Um triângulo é uma figura geométrica plana. Então, se você expandir para qualquer um dos lados que você tem aí, você, na verdade, você desenhou um plano. Então, os vetores U e V são coplanares, tá? Porque eu sempre consigo fazer isso. Então, se eu tiver 2 vetores quaisquer, esses 2 vetores são coplanares. Inclusive, tá? Inclusive, spoiler, é isso que define plano, tá? Então, uma das equações de plano que a gente vai ver depois é justamente dada a partir de 2 vetores. Então, eu vou te dar 2 vetores, vou te dar um ponto por onde eu quero que esse plano passe, eu tenho o plano definido, tá? Então, como dados quaisquer 2 vetores, eles sempre serão coplanares, dados quaisquer 2 vetores e um ponto por onde eu quero que esses vetores passam, nesse caso aí o que eu desenhei como sendo P, eu tenho um único plano determinado por esses 2 vetores e esse ponto. E a equação desse plano pode ser uma equação vetorial que depende desses 2 vetores. E isso é tudo que você precisa para definir um plano, tá? Essa é a graça. Então, tem a sua relevância lá na discussão de planos depois, essa observação aqui, tá bom? Agora, se eu tiver 3 vetores, eles podem estar no mesmo plano e pode acontecer deles não estarem no mesmo plano, ou seja, de eles não serem coplanares, como é o caso desses 3 caras aqui. Ai, professor, eu não enxergo nesse seu desenho aí 3 vetores não coplanares. Tá bom. Gente, vocês têm caneta? Canetas são ótimos vetores, sabia? Quando vocês estão começando a estudar essas coisas, você tem que enxergar o que está acontecendo. E canetas são ótimos vetores. Vou pegar aqui 2 canetas. 2 canetas. Peguei 2 canetas, eu tenho uma... eu vou ter um plano que passa
por essas duas canetas. Ah, eu preciso de um papel branco. Peraí. A doida. Eu faço igualzinho, tá? Em sala de aula ao vivo. Fiquem tranquilos. Então, tenho aqui uma folha de papel e tenho aqui as minhas canetas, tá? Então, as canetas, elas cabem na tua folha de papel. Então, duas canetas são dois vetores, elas cabem na folha de papel bonitinha, você tem um plano gerado para esses dois caras. Agora, quando você pega uma terceira caneta, ela pode estar contida nessa folha, ou seja, pertencer ao mesmo plano, ou acontecer isso aqui, ó, da caneta não estar contida ali, porque você tem uma terceira, você tem um terceiro vetor, e é isso, esse movimento aqui pode acontecer. Quando este movimento da caneta saindo do plano acontece, essa minha caneta transparente eu acho que não ajuda, deixa eu pegar essa bem pretona aqui, ó. Quando você pega esse movimento dessa terceira caneta saindo do papel, você vê que você tem essas três canetas, ou esses três vetores, né? Eles não estão no mesmo plano, então eles não são coplanares. Mas, se eu tiver só duas, independente da posição que colocar essas duas, eu consigo grudar a folha de papel com as duas. Mas se eu coloco uma terceira, não tem uma folha de papel que passe por essas três, certo? Então, elas não vão ser coplanares. E é isso que garante o fato de que, a partir de três vetores, pode acontecer de você não ter mais coplanaridade, tá? Mas, três vetores determinam para nós, se eles não forem coplanares, eles vão determinar um espaço de dimensão 3, vulgo R3, tá? Que é o que a gente vai chamar de R3 depois, mais pra frente. Beleza? Bom, agora que a gente sabe o que é um vetor, que não é só uma setinha, que tem aí um monte de operação, tá? A gente vai definir as operações entre esses vetores, que são a soma e a multiplicação por escalar, tá? Eu vou começar aqui a definição formal que a gente vai fazer de vetores aqui, de soma e multiplicação por escalar, ou como que a gente vai definir. Essas operações, elas existem independente do espaço onde esses vetores estiverem, tá? Não depende, funciona independente do espaço onde os vetores estiverem. O que acontece? A gente pode somar dois vetores que estão em R2, ou dois vetores que estão em R3, ou dois vetores que estão em R4, não importa. Você sempre consegue somar dois vetores que estejam no mesmo espaço, ponto. Dois vetores no mesmo espaço, você soma. E você sempre pode pegar um vetor e multiplicar por um escalar. O que vai acontecer? Vai acontecer que vai dar trabalho fazer essas contas, tem um pouquinho de diferença aí, mas a ideia de soma de vetor e multiplicação por escalar, independente do espaço onde eles estiverem, é o que a gente vai discutir agora. Como que eu somo independente do espaço e como que eu multiplico por um escalar independente do espaço. E a gente vai discutir também quais são as implicações, né, dessas somas, dessa multiplicação por escalar, e que propriedades que essas operações de soma e de multiplicação por escalar têm, independente do espaço em que você estiver somando esses vetores ou multiplicando esses vetores. Só que tem uma coisa aqui que é importante, que é o seguinte: a soma de dois vetores, sempre que eu estiver somando dois vetores, se eu peguei dois vetores, eu tenho um plano que contém esses dois vetores, certo? E o vetor resultante desta soma está contido neste mesmo plano, tá? E isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, você pegou aqui dois vetores, que estão aqui nesse plano. Quando eu somar esses dois vetores, o resultado dessa soma de dois vetores é um vetor. Isso é uma coisa importante, é um vetor. E mais do que isso, é um vetor no mesmo plano dos dois vetores originais que você tinha, tá? É um vetor que vai estar aqui
no mesmo plano dos dois vetores originais que você tinha. Então, para facilitar a vida nossa aqui dentro dessa discussão, para ajudar vocês a entenderem o que está acontecendo, para que a gente consiga desenhar isso, representar isso geometricamente e desenhar isso, o espaço mais fácil de se trabalhar, que tem cara de plano, é o R2. Então, a gente vai fazer essas operações dentro de R2, porque eu quero desenhar em um plano, tá? E esse plano vocês podem pensar e interpretar como sendo R2, mas por enquanto eu não vou mexer com o negócio chamado coordenadas, que é representar os pontos de R2 no sistema de coordenadas e tudo mais. Eu vou só desenhar num papel, tá? E esquecer essa ideia de coordenada, de ponto e coisa arada. E isso a gente vai discutir na próxima unidade, em que eu vou trabalhar então os vetores em R2 e R3, e aí sim a gente coloca coordenada para os pontos, coordenadas para os vetores e tudo mais. Aqui a gente vai fazer sem essa ideia de coordenada, porque é possível e é assim que você usa, né, num contexto mais geral. Mas o que é importante? Sempre que você estiver somando vetores, o resultado vai cair no mesmo plano, e sempre que eu estiver multiplicando o vetor por escalar, o resultado vai cair no mesmo plano que estava o vetor, né? E aí essa representação, então, a gente vai fazer num plano que parece, dá para você pensar como sendo um R2, se facilitar a tua vida, tá? Mas eu vou desenhar um plano genérico aqui, um papel genérico, tá? Se facilitar, você pode pensar como sendo um R2. Então, soma de dois vetores. Vou pegar os vetores U e V, tá? Representado pelos segmentos orientados AB e BC, tá? E aí eu quero a soma desses dois vetores. Então, olha o que está acontecendo aqui. Você tem um vetor U aqui embaixo, você tem um vetor V, e eu quero somar esses infelizes, esses vetores U e esse vetor V. O que eu vou fazer para poder somar esses vetores? Eu vou pegar representantes desses vetores, que são o quê? Segmentos orientados, tá? Então, eu vou pegar o representante AB do vetor U e vou pegar o representante BC do vetor V, beleza? E não é por acaso que eu peguei o BC. Por que eu peguei o BC? Porque eu peguei o vetor AB aqui, ó, tá? E quando eu vou somar vetores, o que a soma de vetor faz? Faz o seguinte, olha, eu saio do ponto A, ando até o ponto B, e quando eu chego no ponto B, eu quero fazer o quê? Eu quero andar o vetor V. Então, eu grudo o vetor V aqui onde eu tô parada e ando o vetor V. Quando eu ando o vetor V, eu chego aonde? No ponto C. Então, eu pego o representante AB e o BC. Por quê? Porque eu quero justamente o cara que vai partir do ponto onde eu estou parada, esperando ele. A soma desses dois vetores está aqui, ó. Ela está aqui representada em vermelho, né? Ela vai do ponto A ao ponto C. Então, pensando em termos de movimento, o que é se mover o vetor U mais o vetor V? É andar o vetor U, o que o vetor U manda você fazer. Eu saio do ponto A, chego no ponto B. Cheguei no ponto B, eu posso ir para várias direções. Para que direção eu vou? Para a direção do vetor V, e isso me leva até o ponto C. Então, o meu vetor soma, U mais V, é o vetor AC. Esse cara aqui, que é um dos representantes, né, do vetor soma. Então, esse é a tua soma de dois vetores, é andar os dois sequencialmente, beleza? Note, eu sei somar vetores, show? Uma vez que eu sei somar, eu tenho umas propriedades aí, né, para essa soma ou adição de vetores, porque toda vez que eu defino uma operação entre objetos matemáticos, eu tenho que definir e dizer quais são as propriedades que essa operação tem.
que, para quem está achando muito estranho, acompanhando as videoaulas aqui, achando muito estranho toda vez eu falar de propriedade de operação, pensa em regras do jogo, tá? Então, olha só, se eu estiver somando, eu tenho que obedecer essas regrinhas aqui, tá? Então, quais são as regras do jogo na hora que eu estou somando? Vale a comutatividade, então eu posso fazer andar U mais andar V dá igual a andar V mais andar U, tá? Então, eu posso trocar essa ordem, daria o mesmo vetor. Então, deixa eu ver se eu consigo complicar a cabeça de vocês aqui um pouquinho. Olha só, eu tenho que somar esses dois caras. Então, você começou aqui, ó, andou U e depois andou V. Mas você poderia ter andado V, que consiste basicamente em sair daqui e vir parar aqui. E tá. E aí, depois, você anda, esse aqui seria o meu V, né? Que é uma cópia desse vetor, puff, puff. Tá aqui o cara. E depois eu ando U. Quem que é o U? Eu faço duas, três, né? Duas para lá, três para cá. Que eu vou sair daqui e vou ir parar ali, ó. Então, olha aqui este vetor. Este vetor seria o vetor soma, com esse cara aqui sendo meu U. Então, esse aqui seria o vetor soma, que compara esses dois caras. Eles têm mesma direção, mesmo sentido e mesma norma. Então, tanto faz qual dos dois representantes que eu pego. É isso que eu quero dizer com eu posso trocar a ordem, né, nessa comutatividade aí para soma de vetores, beleza? Depois, tem a associatividade. Se eu quero fazer soma de 3 vetores, eu somo 2 deles e depois o resultado somo com o terceiro, e não importa qual 2 que eu vou pegar aí para somar primeiro, tá? Essa é a ideia. Então, faço U mais V mais W é igual a, faz o U mais o V, o resultado que dá um vetor, eu somo com W, ou eu pego o vetor U, somo V com o vetor W, né? Vai me dar um vetor aqui, soma de V com o W dá um vetor, e o resultado desse cara eu somo com U, tá? Existência do elemento neutro da soma, o elemento neutro aditivo. Então, existe um vetor, que é o vetor nulo, tal que somado com qualquer vetor não altera em nada. Porque o que o vetor nulo é? É ficar parado. Então, se eu fiquei parado e depois andei V, dá na mesma que andar V e depois ficar parado, que dá na mesma que andar V. Então, não faz diferença andar, né? Somar aí o vetor nulo, né? Não muda nada. E a quarta propriedade que a gente tem para adição de vetores é a existência do vetor oposto. E diz o seguinte, olha, tem um vetor V, né? Qualquer que seja o vetor V, existe o vetor menos V, que é o oposto de V, tal que se eu ando V e ando depois menos V, eu cheguei no vetor nulo. Mas o que isso quer dizer, tá? Isso quer dizer o seguinte, olha, eu peguei aqui, andei o meu vetor V, andou o vetor V, beleza, tá aqui o teu V. Você não tem um cara com mesma direção, mesma norma e sentido oposto? Não tem um menos V, que basicamente consiste em fazer a coisa no sentido contrário? Vir para o outro lado? Esse cara aqui não seria um menos V? E aí vamos ver o que acontece. Se eu sair do ponto A aqui e vir para o ponto B, e depois eu saio do ponto B e venho para o ponto A, não dá na mesma que eu sair do ponto A e chegar no ponto A? Na hora que eu somei os dois trajetos? E sair do ponto A e chegar no ponto A não é exatamente fazer nada? Que é o vetor nulo? Por isso que esta soma, né, é zero. E aí, bom, a soma é comutativa, então eu posso trocar a ordem também. Então, não muda nada, beleza? Essas são as propriedades que a gente tem para a adição de vetores. Esta última aqui vai induzir a gente aí a ideia de diferença de vetores, né? Que nada mais é do que somar com o oposto de um determinado vetor, tá? Então, vamos ver. Chama-se a diferença entre dois vetores. Fazer o vetor U menos o vetor V é o quê? É fazer o vetor U somado com o oposto do vetor V.
Então, eu peguei o meu vetor U aqui, ó, vai lá do A para o B. O que o vetor V faz? Ele sai do B e vai para o C. Então, o vetor, um dos vetores, né, o vetor U sai do A e vai para o B, o vetor V sai do B e vai para o C. Mas não, amor, ele não quer fazer isso, não quer somar U com V, quer somar U com menos V. Mas o menos V faz o quê? Ele sai do C e vai para o B. Putz, mas daí aqui grudou o ponto de chegada com ponto de chegada, não é bom. Então, faz o seguinte, já que não é bom, pega uma cópia desse cara aqui embaixo, ó, de forma que o ponto anda primeiro menos V e depois anda o U, né? Porque você pode fazer isso. Então, você vem aqui embaixo, coloca o cara aqui, o menos V aqui, de forma que você ande primeiro menos V e depois você anda o U. E aí você vai ter a tua soma desses dois caras aqui embaixo, que vai dar essa segunda diagonal aqui, que é fazer a diferença de vetores, né? Fazer menos o vetor V mais o vetor U, né? Então, tá aqui a tua diferença de vetores, interpretada, né, geometricamente, tá? Note que eu tô desenhando tudo no plano aí, que eu comentei com vocês que eu ia fazer isso, né? Desenhar no plano, que é onde a gente soma os caras, tá? E agora que a gente sabe somar, fazer a soma de vetores e fazer a diferença de vetores, a gente tem a regra do paralelogramo para a soma de vetores, que é super importante, né? Interpretação geométrica e de soma de vetores, a regra de paralelogramo, que é super importante. Então, dados dois vetores U e V, representados pelos segmentos orientados AB e BC, tá? Que é a mesma orientação que a gente tinha feito antes. Então, você tinha aqui o AB e o BC, a gente vai construir um paralelogramo ABCD. Por que a gente pode fazer isso? Porque lembra aquela história de ter um único ponto D, tal, que você consegue fazer essas coisas todas acontecendo? Pois é, então, você vai catar esse cara D aí, que tem uma cópia do U passando por D e uma cópia do V passando por D, tá? Só que ao invés de pegar a cópia do V, eu vou pegar o menos V, para representar aqui. E o que acontece? Isso te gera um paralelogramo, porque esse D é único, né? Então, você tem uma única cópia de U passando por D, você tem uma única cópia de V passando por A aqui, por D, né? No sentido contrário. Numa das diagonais, você tem a soma, tá? E na outra diagonal, você tem a diferença entre esses dois vetores. E essa, basicamente, é a regra do paralelogramo. É dizer que, olha, pega os dois vetores e nas duas gera um paralelogramo, numa diagonal você tem a soma, na outra diagonal você tem a diferença. E aí você tem que prestar atenção qual diagonal que é a tua soma, qual diagonal que é a tua diferença entre esses dois vetores. Por quê? Por causa da direção e do sentido, né? Então, as diagonais, essas duas diagonais, elas têm direção diferentes. Elas têm sentidos diferentes, então você tem que tomar cuidado com relação a isso. Mas, essencialmente, a soma e a diferença estão nas diagonais desses paralelogramos. Interessante aqui pensar o seguinte, ó. Deixa eu devagar um pouco. Então, você tem aqui, ó. Você tem o vetor U, o vetor V, a soma tá em azul, né? Passa aqui por A o menos V. Então, eu ando primeiro o menos V e depois eu ando U. Na outra diagonal tá aqui a minha diferença de vetores, tá? Isso aqui dá o que depois lá na física vai te ajudar a identificar um negócio chamado de componentes do vetor, tá, gente? Essa ideia aqui de soma é o que vai te permitir decompor vetor lá na física. Porque você vai pegar esse teu vetor em azul aqui, por exemplo, ele é construído, né? Esse vetor soma, ele é nada mais, nada menos do que a soma do vetor V com o vetor U. Então, as componentes do vetor S são U mais V. Então, entender como que a soma de vetor funciona, entender essa diagonal do paralelogramo, vai te ajudar depois na física a decompor vetores. Olha que loucura! Pois é, muito louco isso.
Acho muito doido. Mas é isso, é o que tá acontecendo. Porque o que vai rolar aqui, ó? Se eu tiver um vetor aqui, ó, eu vou desenhar um cara aqui, ó. Um vetor, esse cara aqui, tá? Esse cara aí, ele seria o quê? Ele seria um vetor verde aqui, ó, porque eu subi, mais um vetor, vermelho é uma péssima ideia, laranja, mais esse cara aqui em laranja. Então, em termos de decomposição, na verdade, ele é essas duas coordenadas aqui, ó. Então, você tem o cara aqui embaixo, ó, o A, e você tem o B aqui na lateral. E aí, você decompôs o teu vetor. Por quê? Porque você sabe que esse vetor azul é a soma desse verde com esse laranja. Porque senão, você não faria decomposição. Captou? Ó a decomposição vetorial da física lá. Fechou? Tá vendo como ter paciência com a Fran vale a pena? Próxima, multiplicação de vetor por número real. Então, vou começar com um vetor diferente de zero, um número real diferente de zero, tá? E o que é multiplicar um vetor por um escalar? O que isso afeta, tá? Então, em termos de módulo ou norma do teu vetor, né? Pegar aí o vetor P é igual a K vezes o vetor V. Então, eu peguei um vetor original V, um número real K, tô pegando esse vetor e multiplicando por esse número real, vai me dar um segundo vetor, beleza? Em termos de tamanho do vetor, o que isso significa? Em termos de módulo, que o módulo do vetor V nada mais é do que o módulo do número real K vezes a norma do vetor V. Então, eu vou pegando a parte positiva do número, tá? Esse K aqui, módulo de K, eu quero ele positivo, vezes o tamanho do meu vetor. Ou seja, em termos de tamanho de vetor, multiplicar o vetor por uma constante mexe no tamanho do teu vetor, tá? Se essa tua constante ela for um número real entre 0 e 1, você está automaticamente diminuindo o tamanho do teu vetor. Se essa constante for um número real maior do que 1, você está automaticamente aumentando o tamanho do teu vetor. Se essa constante for 1, você está fazendo nada com o tamanho do teu vetor. Beleza? Em termos de direção, tá? Em termos de direção, multiplicar um vetor por uma constante não altera a direção do vetor. Ele vai continuar indo na mesma direção. Agora, multiplicar um vetor por uma constante mexe no sentido do vetor. Se a tua constante for positiva, você está mantendo o sentido. Se a constante for negativa, você está invertendo o sentido do teu vetor. Então, exemplos. Aqui eu tenho o vetor U, que eu multipliquei por 2. Então, eu só dobrei o tamanho do vetor. Aqui, ó, 2U dobrou o tamanho do vetor. O vetor U era de 2 quadradinhos, 2 vezes ele é 4 quadradinhos, porque 2 vezes 2 é 4. O vetor V é de 2 quadradinhos. Multipliquei ele por quem? Por menos 3. Menos 3 é uma constante negativa. Então, se esse cara era 2 quadradinho, o menos 3 vai ter que ser 2 vezes 3, 6, 6 quadradinho. Tá aqui um vetor de 6 quadradinho, ou seja, norma 6. E o que eu fiz com o sentido? Eu inverti o sentido. Por quê? Porque eu estou multiplicando por menos V. Eu estou meio que desfaz o movimento, tá? E pegar o meu vetor e multiplicar por uma constante entre 1/3, por exemplo, esse cara W aqui, ele tinha tamanho 3 diagonais. Na hora que eu multiplico por 1/3, eu estou pegando o W e estou dividindo por 3. Então, eu vou ter o resultado uma única diagonal. Essa é a graça. Show? Então, multiplicar um vetor por um número real altera o tamanho do vetor, né? Invariavelmente, altera o tamanho do vetor, a não ser que a constante seja 1. E se a constante for positiva, não mexe no sentido, mas se for negativa, inverte o sentido do meu vetor. Bom, se a constante for 0 ou o vetor for nulo, o produto é um vetor nulo, porque multiplicar por 0 dá 0, tá?
Se k vezes v, um vetor com v diferente de zero, dizemos que se a gente pega um vetor, multiplica por um número real k e faz esse número real percorrer se faz essa constante percorrer todos os números reais, então você vai obter, como todos os números reais é uma quantidade infinita, você vai obter infinitos vetores colineares, porque eu não estou mexendo na direção, né? E, portanto, você vai ter ali infinitos vetores colineares, que são todos, né, múltiplos um do outro, né, múltiplo escalar um do outro, são só, tipo, basicamente o mesmo vetor, exceto por uma multiplicidade por escalar. Tá? E quando você pega, eu não falei que mexer caçar um versor de um vetor era só multiplicar por um número real específico? Pois é, se eu pego um vetor diferente de zero, né, um vetor não nulo, o versor desse cara, que é um vetor unitário de norma 1, é justamente pegar o meu vetor e multiplicar por 1 sobre a sua norma. Por quê? Olha só. Você pegou o teu vetor v. O teu vetor v é um cara diferente de zero. Se ele é um vetor diferente de zero, vamos lá. Vamos brincar aqui um pouquinho, pensar um pouquinho aqui. Bom, se o vetor v, ele não é o vetor nulo, então a norma desse vetor é diferente de zero, certo? Obrigatoriamente. Pronto, norma desse cara é diferente de zero. Se a norma desse cara é diferente de zero, existe essa constante 1 sobre norma de v, esse cara aqui é uma constante k, é um número real diferente de zero, maravilha, e eu posso multiplicar o vetor por esse troço. Show! Então, eu vou pegar e vou construir aqui, ó, um vetor, parará, que seja o quê? O meu vetor v multiplicado por essa constante. E vou calcular a norma desse vetor que eu obtive aqui, ó. Só que a norma de constante vezes vetor é módulo da constante vezes, módulo da constante, dá uma barrinha só, perdão, vezes a norma do meu vetor. Só que 1 sobre norma de v é um número real positivo, portanto o módulo é o próprio. Então isso aqui é 1 sobre a norma do vetor v vezes a norma do vetor v. Bom, mas norma de vetor é número real. Então é o número real dividido por ele próprio. Se é o número real dividido por ele próprio é 1. Portanto, esse cara é um versor. Ele é um vetor de norma 1. Ele tem mesma direção do que o vetor v, porque 1 sobre a norma de v é um número real positivo. Então, não inverte o sentido, né? Não inverte sentido e tem mesma direção. Tudo bonitinho, a norma é igual a 1, então é um versor. Então, dado um vetor, basta multiplicar por 1 sobre a norma desse cara para obter um versor. Show? Propriedades da multiplicação por escalar. Né? Então, definir como que é multiplicar por um escalar. A gente sabe como que isso afeta um vetor, que afeta no tamanho do cara, e às vezes no sentido dependendo do número escalar. E então eu tenho uma operação, um novo objeto, e eu tenho que definir as regras do jogo. Né? Então, se eu pegar dois vetores u e v, quaisquer, sejam u e v são vetores, quaisquer, e dois números reais alfa e beta, então a gente tem o quê? Que vale a associatividade. Então eu posso pegar o vetor, multiplicar pela constante beta, e o resultado, que é um vetor, multiplicar pela constante alfa, ou multiplicar as duas constantes alfa e beta e o resultado multiplicar pelo vetor v. Tanto faz. Eu tenho uma distributiva em relação à adição de escalares, então eu posso somar os escalares alfa e beta e o resultado vai me dar um número real. E esse número real fazer vezes o vetor, ou multiplicar o vetor por alfa, depois multiplicar o vetor por beta e somar os resultados.
Eu tenho uma distributiva em relação à adição de vetores, eu posso somar os dois vetores u e v, que me dá um terceiro vetor e o resultado multiplicar por alfa, ou multiplicar o vetor por alfa, o vetor u por alfa, multiplicar o vetor v por alfa e depois somar os resultados. Não altera, tá? Essas igualdades aqui diz que, olha, tanto faz o que você faça, né? Qualquer uma dessas duas coisas nessas duas ordens vai dar o mesmo resultado. E multiplicar o teu vetor pelo escalar 1 é a identidade, não altera em nada, não mexe em nada, beleza? Essas 4 propriedades aí para multiplicação por escalar. Feito. Falei para vocês que no finalzinho, né, a gente está falando de vetor aí, no plano a gente pode pensar no ângulo entre esses dois vetores, né, tô desenhando, tem ângulo, tá? Então, dois vetores não nulos, u e v, vetores não nulos, porque eu tenho que ter alguma coisa além de ponto, né, porque ponto não tem graça. Então, a gente consegue definir o ângulo entre esses dois vetores, né, como sendo um número real aí entre 0 e π. E o ângulo entre os dois vetores é o ângulo formado entre os segmentos orientados, né, OA e OB, que representam os vetores u e v. Você tem o vetor u, você tem o vetor v, você marca um ponto O, qualquer, e aí você pega o representante do u, que começa em O, e o representante do v, que começa em O. Então, você tem dois segmentos orientados com mesma origem O, e você consegue definir um ângulo entre esses caras. E você vai pegar sempre o ângulo entre 0 e π. Porque, claro, que tem um outro cara aqui do lado de fora, tá? Um maior aqui, ó. Tem outro cara do lado de fora, eu sei disso, todo mundo tá enxergando. Tem um cara aqui, ó. Mas esse tem mais de 180 graus. Não importa. Então, o ângulo é o menor aqui, ó, tá? A gente define como sendo esse menor, tá? Entre os dois caras. E aí tem alguns casos especiais, né? Tem o ângulo entre os dois vetores é π, ou 180 graus, né? Se os vetores têm mesma direção, mas sentidos opostos, ou seja, são vetores que estão na mesma reta, mas eles têm sentidos opostos aqui, então vão para lados contrários, tá? Então aí você tem um ângulo de 180 graus entre eles. O ângulo entre eles é 0, se os vetores tiverem a mesma direção e mesmo sentido. Aqui, para falar bem a verdade, eu teria que ter desenhado um vetor em cima do outro, tá, gente? Então, tá aqui o vetor u e o vetor v, ele tá aqui em cima, tá? É um vetor desenhado em cima do outro para provar ângulo 0. Só que se eu desenho um vetor em cima do outro, o que acontece? A gente não enxerga os dois vetores, porque eles se sobrepõem. Então, eu coloquei um do ladinho do outro para dar confusão na cabeça aqui, para vocês verem que o ângulo é 0, tá bom? Vou complicar a cabeça um pouquinho. Aí, a gente tem um ângulo entre os dois vetores, ele pode ser um ângulo de 90 graus, que é o π sobre 2. E aí, se o ângulo for de 90 graus, os vetores são ortogonais, tá? E que quer dizer justamente que o ângulo é de 90 graus entre esses dois vetores. E aí, nesse caso, né, vale o teorema de Pitágoras, tá? Porque olha só, você tem o vetor u aqui, você tem o vetor v lá, e eu posso fazer u mais v. Só pegar a cópia do v e colocar para o lado de cá, tá? E aí o u mais v tá aqui, né, na diagonal. Só que se você olhar para essa figura, isso aqui nada mais é do que um triângulo retângulo. E se isso é um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras, que diz que o tamanho do vetor S ao quadrado é igual ao tamanho do vetor u ao quadrado mais o tamanho do vetor v ao quadrado, que isso é escrito como sendo norma do quadrado de 1 mais v igual a norma de 1 mais norma de v. E isso aqui, tá? Tomar cuidado, porque a gente está falando de norma, tá? Isso aqui é norma de vetor, isso não é trinômio quadrado perfeito, tá? Tem muita gente que quando vai fazer essa brincadeira aqui, ó, se perde porque acha que isso aqui é aquele trinômio quadrado perfeito lá do quadrado de a mais b,
que é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado? Pois é, não é, tá? Não é isso aqui. É Pitágoras, bonitinho, tá? Então, tomar cuidado com isso aí para não confundir essas duas coisas, são coisas diferentes. No triângulo quadrado perfeito, você está fazendo uma soma de números, número A, quadrado do número A mais o número B, e nesse caso aqui, eu estou fazendo a norma de um vetor, que é o vetor U mais V. Então, isso é a norma de um vetor. Então, é um número elevado ao quadrado. Não são dois. Não é soma de dois números elevado ao quadrado. É um número elevado ao quadrado. Cuidado, tá? Não confundir as coisas. O vetor nulo, ele é considerado ortogonal a qualquer vetor. A norma dele vai ser sempre... a norma do vetor nulo é 0. E esse cara a gente define como sendo ortogonal a todo mundo. Se o vetor U ele for ortogonal ao vetor V e K for uma constante não nula, tá? Então, você tem a ortogonalidade entre U e V, e você tem um número real K diferente de 0, pegar o vetor V e multiplicar por esse número real vai te dar um vetor KV que continua sendo ortogonal a U. Por quê? Porque multiplicar vetor por constante não altera direção de vetor, só altera tamanho do vetor. Eventualmente sentido, mas a direção não mexe. Então, se eu tinha um ângulo de 90 graus entre os dois vetores, multiplicar esse vetor U por 2, por exemplo, vai fazer um vetor de tamanho 2 na mesma direção, né? Duas vezes a norma de V na mesma direção. Então, mantém o teu ângulo de 90 graus. Então, multiplicar por constante não altera nada. E isso é interessante porque depois o fato, né, de multiplicar o vetor por uma constante não alterar o ângulo, a ortogonalidade entre os dois vetores, é o que vai permitir para a gente, no estudo de retas ortogonais, comparar apenas os vetores diretores das retas, né? Então, como multiplicar o vetor por uma constante não mexe nessa ortogonalidade, eu vou poder olhar para os vetores diretores das retas e dizer se as retas são ou não ortogonais. Tá? É essa propriedade aqui que vai garantir isso lá no estudo de retas depois, tá? E a gente tem ainda uma outra observação importante, que é o seguinte: o ângulo alfa formado entre os vetores U e menos V, que é o vetor oposto do V, ele é suplementar ao ângulo θ, que é o ângulo formado entre os vetores U e V. Então, você tem aqui o vetor V, você tem aqui o vetor U. Quem que é o vetor menos V? É o cara que está, que ele é colinear com V, mas ele tem sentido oposto. Então, eu posso colocar aqui, ó, a mesma origem, só que para o lado contrário, mesmo mantendo o mesmo tamanho. E aí, você garante o quê? Que o V e o menos V são vetores que o ângulo entre V e menos V é de 180 graus, né? Então, eu saio do V e vou parar no U com o ângulo θ, e do U para o menos V com o ângulo alfa. A soma desses dois caras tem que me dar 180, né? Porque eles estão, o V e o menos V são colineares, tá? Então, você tem aí esse suplementar, né, entre esses ângulos, beleza? Ufa! Então era isso sobre vetores que a gente tinha para discutir. Espero que a videoaula tenha ajudado vocês, se vocês tenham entendido. Deixa o like aí, que ajuda bastante. Se inscreve no canal para ir acompanhando as atualizações do que está acontecendo, né? E para que você consiga, então, saber quando que saem aí as próximas aulas. Então, por hoje era isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. E espero que vocês tenham assistido aí a parte 1 e parte 2, né, dessa videoaula de vetores. Muito obrigada, até a próxima aula.